Continuando o nosso curso de funções, esta é uma aula que a gente vai falar sobre a representação gráfica. Como é que a gente fala de gráfico para funções, né? Então vamos pegar um exemplo aqui para começar a entender. E a tabela mostra a população brasileira nas 5 regiões geográficas do país em 2006. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Bom, na região Norte, nós temos aí 13 milhões e meio de habitantes. Na região Nordeste, 48 milhões e 700 mil aproximadamente. Sudeste, 73 milhões e 200 mil. Na Sul, 25 milhões. Centro-Oeste, 12 milhões e 100 mil aproximadamente. Tá? Então, essa é a fonte do IBGE. Se a gente transformar isso em percentual, para ter uma ideia, né? Então, comparar com 100 é transformar em percentual. O quanto cada um vai ter? Então, fazendo uma regra de 3, bem simples, a gente vai ter valores assim, percentuais, e aproximando, né? Para a gente ter uma visão, sem muita dificuldade. Então, aqui, olha, seria em torno de 8% na Norte, na Nordeste, 28%, na Sudeste, 42%, na Centro-Oeste, 7%, e na Sul, 15%, né? Arredondou para 15%. Certo? Isso é uma forma de você visualizar, mas eu posso fazer isso e transformar numa imagem de um disco e proporcionalmente ter esses valores percentuais. Então, isso é uma imagem mais gráfica, mais icônica. Eu consigo visualizar melhor, comparar número com imagem. Aí eu posso também mudar a forma como eu mostro isso. Então, pode ser esse tipo de gráfico, chama gráfico em pizza, pode ser esse tipo de gráfico, gráfico em barra. Tá? Então, existem vários tipos de gráfico. Olha outro tipo aqui de gráfico, né? Então, temos aqui população por ano, né? População brasileira entre 2000 e 2006. Então, em 2000, 169.800, 2001, 169.300, 2002, 171 mil, 2003, 173, 182 mil em 2004, 184 mil em 2005 e 187 mil em 2006. Então, para cada ano desse, eu posso ter a marcação de um ponto que mostra o valor. Tá? E aí eu posso ligar esses pontos imaginando um crescimento ou decrescimento mais ou menos, né, em pequenos... claro que não é assim uma coisa bonitinha. Né? A realidade vai ser bem mais irregular. Mas só para a gente ter uma ideia, a gente faz essas conexões como se fosse um crescimento em linha reta. Tá? Evidentemente isso não ocorre, mas é só para você ter uma ideia. E aí você tem uma linha, um gráfico em linha para mostrar momentos de decrescimento e momentos de crescimento. Às vezes crescimento mais rápido, às vezes crescimento mais lento. Né? Aí a gente pode perceber que entre 2003 e 2004 foi o momento que teve maior crescimento. Tá? Se pegar aqui assim, olha, teve maior crescimento no mesmo ano. Certo? Aqui entre 2001 e 2003 ficou mais ou menos a mesma coisa. Entre 2000 e 2001 houve um decréscimo. Depois voltou a crescer de modo mais tranquilo entre 2004 e 2006. Então, a gente consegue visualizar momentos de crescimento e decrescimento mais rápidos ou mais lentos. Outra situação, né? Um cientista observou que a velocidade do som no ar em determinado local aumentava com o aumento da temperatura ambiente. Então, tinha lá a temperatura, de acordo com a temperatura, a velocidade do som mudava. Então, ele fez medições, botou uma forma lá para calcular a velocidade do som para alguns valores de temperatura. Então, quando a temperatura ambiente em graus centígrados estava a 0 grau, ele mediu 331 metros por segundo. Quando estava em 5 graus centígrados, mediu lá e deu 334,6 metros por segundo. Houve uma mudança aqui.
Quando estava 10 graus centígrados, 37 metros por segundo. E a 15 graus centígrados, 340 metros por segundo. Então, isso é uma forma dele medir. Mas, poxa, para visualizar, como é que a gente pode visualizar? Ora, então a gente faz a medição. A 0 foi nesse ponto. Quando está a 5 graus, é esse. E quando está aqui, esse. E quando está aqui, esse. Então, você repare que esses pontos aqui, eles parecem mais ou menos, né, tá numa linha reta. A gente pode interpolar e pode supor esse crescimento aqui em linha reta. Chama até um crescimento linear. Tá? Para perceber o seguinte, que existe uma certa relação que se mantém constante com o crescimento da temperatura. E existe até uma lei, uma fórmula que procura mostrar isso quando você faz o gráfico. O interessante é que você pode até relacionar com a temperatura dada em Kelvin, tá? 273,15. Você consegue relacionar isso de forma bem interessante, porque isso vai mostrar uma certa relação, né, da temperatura ambiente com a velocidade e você pode até estimar essa ideia muito próximo de uma relação com a temperatura Kelvin, né, que é a temperatura absoluta, que fala da vibração das moléculas. E aí, na teoria e o modelo, né, da propagação do som, tem a ver muito com o grau de vibração das moléculas. Isso influencia. Quanto mais vibram, maior é a velocidade de propagação do som. Então você consegue estabelecer esta relação. E consegue visualizar isso, que é uma relação muito linear, muito próxima da linha reta. Então o gráfico ele nos ajuda a ter uma visão, uma visualização e às vezes até compreensões mais interessantes que só apenas a tabela e o número. E aí a gente usa muito o gráfico cartesiano. Tá? Então o gráfico cartesiano, posso mostrar aqui essas 4 situações em que, de alguma forma, o gráfico nos ajuda a entender o comportamento da função. Então temos uma função aqui no intervalo de -1 até 3, tá aqui, ó, esse intervalo aqui de -1 até 3. Isso aqui, -1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Então o x está variando do -1 até o 3. Tá? E esse aí ele faz um par ordenado com o y. A gente vai usar muito isso. Né? O gráfico cartesiano é o gráfico que a gente junta os pares ordenados em y. Então, é uma função, pois toda reta vertical conduzida pelos pontos da abscissa x pertencente a A encontra sempre o gráfico de f num só ponto, né? Que é aquela nossa discussão na aula anterior do que é uma função. Né? Todo elemento pertencente ao conjunto de partida, e nesse caso aqui o conjunto de partida vai ser o x, ele encontra apenas um elemento no conjunto de chegada, que no caso é o y. Tá? Uma outra relação aqui, olha, de -2 até 2, só que aqui ele tem essa forma aqui, essa circunferência. E não é uma função, porque se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, vou pegar o ponto 1. O ponto 1 ele vai ter um valor em y, mas também vai ter 2 valores em y. Aí você lembra quando a gente fazia aquela relação, se encontra 2 imagens, então não é uma função. Tá? Não é uma função. Nesse caso aqui, assim, né, f, né, de A em R. Eu não vou discutir muito ainda a questão do R, mas a gente vai falar nessa aula ainda. Tá? Então, entre 0 e 4. Tá aqui, ó. Entre 0 e 4, está aqui 0 e está aqui 4. Repare o seguinte, que só encontra uma correspondência entre 2 e 4. Entre 0 não tem nenhuma, 1 é um valor constante aqui, 2 e 4 tem correspondência. Né? Entre 2 e 4 existe uma correspondência. Qualquer valor que eu pegue aqui, existe correspondência. Mas entre 0 e 2, entre 0 e 2, não tem. Então, não é uma função. Tá? Não é uma função. Bom, então o gráfico também pode nos mostrar quando é uma função e quando não é uma função. Lembrando que
para ser função, todo elemento de x tem que ter apenas um correspondente do elemento em y. Não precisa ser todo y, mas precisa ter apenas um. Tá bom? Então, essa é a nossa forma de visualizar no gráfico. E olha só aqui. A representação gráfica da função nos ajuda a entender o que está acontecendo. Por exemplo, uma espécie, né? Você é um biólogo, está numa reserva e você quer fazer uma relação entre a população de uma espécie com o passar do tempo. Imagina aqui que são em anos, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, quando você começa a medir, você chama de ano 0. Sei lá, 1990 é o ano 0. 91 é o ano 1, 92 é o ano 2, 93 é o ano 3, assim vai. Então, você consegue perceber que no ano 0 existia entre 300 e 400 indivíduos da espécie. E até o ano 3 houve um decréscimo, mas de repente começou a crescer bem, depois começou a estabilizar, até o ano 14. Então você consegue visualizar esses pontos, né, de decréscimo, de acréscimo, de diminuição de crescimento, que pode indicar que pode ficar nessa quantidade, ou, de repente, existem projeções de cair ou projeções de subir. Vai depender muito do que está acontecendo lá naquele ambiente. Mas você consegue entender e, às vezes, até, olha, vai acontecer isso, se não fizer isso, a gente vai ter que, sei lá, ter um cuidado maior para continuar crescendo e assim vai. Tá? Então, você tem isso daí. Ou você pode imaginar momentos de mínimo e momentos de máximo. Né? Então, você tem um mínimo aqui e tem um momento de máximo, tá? No seu estudo. Então, quer dizer, você consegue visualizar, né, graficamente, né, com ícone, com desenho, às vezes melhor do que apenas a tabela, mostrar o número. Ou a própria lei de formação, né, aquela lei que a gente vai usar bastante nos tipos de funções que a gente vai encontrar no nosso curso. Certo? Então, olha aqui uma situação, né, que a gente pode visualizar. Esse gráfico nos permite perceber o desenvolvimento de um fenômeno ao longo do tempo. Nesse caso, a absorção de um medicamento pelo organismo humano. Então, um organismo humano ele recebe um medicamento e a evolução da concentração do medicamento no plasma sanguíneo. Então, você pode indicar de quanto em quanto tempo tem que tomar. Né? Porque toma 3 vezes ao dia, toma 2 vezes ao dia, toma de 6 em 6 horas. Até isso é interessante porque o gráfico mostra o momento que isso tem que acontecer. Porque no momento 0, você toma o medicamento. Imagina que você tem que fazer um tratamento por 5 dias. E a concentração não pode passar novamente abaixo de 3 miligramas por litro. Então, você quando estiver tomando, você precisa, quando estiver aproximando de 3 miligramas por litro, você tem que tomar de novo para fazer novamente a concentração crescer. Então, o que vai acontecer? O médico vai receitar, olha, de 6 em 6 horas tome, porque quando estiver nesse ponto, vai crescer novamente, depois vai começar a cair, aí lá em 12 horas toma de novo, porque aí você, não está bem feito, mas imagina que foi dessa altura aqui, tá bom? Você toma de novo, vai crescer e assim vai. Então sempre vai manter aquela concentração do medicamento para ele poder fazer efeito. Então o gráfico aí está nos mostrando até a posologia, né? Quanto tempo eu tenho que tomar, quanto eu tenho que tomar e assim vai. Bom, então vamos ver aqui esse exercício, né? Quais as relações de R em R, cujos gráficos aparecem embaixo, são funções. Vamos justificar. Então olha só, a letra A tem esta curva aqui que a gente chama de linha reta, certo? Continua para um lado para o outro. Esta curva aqui, que é uma parábola deslocada em torno do eixo X, uma parábola para Y, e aqui umas misturas, né, de retas e parábolas. Pois bem, então vamos lá tentar entender isso, lembrando, né, o que é uma função. Função é a aplicação de A em B se e somente se para todo x pertencente a A existe um único y pertencente a B, tal que x e y pertencem a essa aplicação. Está falando de R em R, é o seguinte, o que é o conjunto dos números reais, né? Você aprendeu a contar, então era 1, 2, 3, 4, 5. Você aprendeu que existe o zero. Tá? O zero, alguns põem o natural, outros não, mas vamos botar aqui. E além desses números de contar, existem os números relativos, os números negativos. Tá? Então você tem os números inteiros.
E tem os racionais, que é todo número que eu consigo expressar na forma de uma razão, por isso que é o nome racional, né, de racionalidade. Então, 2/3, todos esses números aqui são racionais, mas outros números também, por exemplo, 2/3, né, 4/5 e assim vai. Então, esses são até os números racionais. Mas os irracionais, o que são os irracionais? O número, por exemplo, raiz de 2, que eu não coloco numa forma de fração, é o número π, por exemplo, também eu não consigo, 3,147, não sei o que, vai embora. Então, juntando os dois, eu tenho a reta do real. Podemos colocar numa linha reta, né? Então, aqui, ó. Então, eu consigo colocar numa reta infinitos pontos e juntando os números irracionais mais os números racionais. Então, nós temos números reais. Pronto. Existem outro conjunto numérico? Tá, existem outros conjuntos numéricos, mas, por enquanto, esse é o que nos interessa. Bom, e aí eu consigo fazer uma representação de intervalos nessa reta numérica, tá? Eu consigo fazer essa representação. Essa representação, ela pode ser descrita na forma simbólica e na fórmula da reta real, tá? Olha, um intervalo fechado entre A e B. Aí tem esse colchetezinho aqui, fechadinho. X pertence aos números reais, tal que x está entre contando com o A até o B. Na reta real é uma bolinha fechada, você faz como se fosse o negrito, né? Reforça aqui e aqui a bolinha fechada no B. Tá? Aberto, quando é que está aberto? Está aberto é o seguinte, você às vezes até representa assim, ó, você vai encontrar em alguns desse jeito. Você também pode encontrar assim, ó, com a colchete aberto. Tá? Eu acho que aqui o livro cometeu um erro. Esse aqui deveria estar para fora. Não sei que tenha mudado, mas coloca assim, tá? Aberto, ou seja, não conta com o A nem com o B. Então, bolinha aberta aqui, ó, na reta real e todo mundo que está aqui dentro, tá? Então, esse intervalo aqui conta com A e B e esse intervalo aqui não está o A e o B, por isso que a bola é aberta. Por exemplo, bem aqui, ó, tá vendo aqui? Não está contando nesse lado, mas está aqui fechadinho, então está contando aqui. Então, de qualquer forma, esse número aqui, ele tá de x, ele tem uma imagem em y. Tá? Semi-aberto e semi-fechado. Então, fechado para um lado, contando com o A, mas aberto em B. Então, bola fechadinha aqui no A, mas aberta em B. Pela minha... Existe essa forma aqui, eu não sei se mudou e tinha alguma coisa diferente e tal, mas tem essa ideia aqui assim, tá bom? Bom, então vamos ver o seguinte. Todo par ordenado em um sistema é visto como um ponto do plano. O conjunto de todos os pares ordenados é o R por R, R quadrado, R2, tá? Então, é o par ordenado XY, tá o quê? X pertence ao reais e Y pertence a reais. O que significa isso? Que pode ser qualquer número daqui. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira aqui, é função sim ou não? Olha, todo mundo do x está tendo representação do y. Beleza, então parece ser função. Apenas um do x com um do y. Opa, então é função. Então isso aqui é uma função, tá? Aqui, se é de R em R, então conta com todo mundo, os negativos também. Já não é porque nem tem o x aqui negativo e não tem imagem em y. E também, se eu pegar um x aqui, ele vai ter duas imagens. Ou seja, não é função pelos dois motivos. Tá? Nesse daqui, ó, tudo bem, esse x aqui tem imagem, até fechadinho aqui também tem imagem, né? Porque está aqui o x, está aqui o x. Né? Aqui é 1, 2, 3, 1,5, todo mundo tem. Mas... bem aqui, olha, se eu pegar um x aqui, ele não tem imagem. Ora, se ele não tem imagem, então nem todo x tem imagem. Logo, não é função. Tá bom? Ah, aqui também não é função. Tá? Não é função. Aqui, olha, tem imagem, tem imagem, tem imagem, tem imagem. Tem no negativo, beleza. Todo mundo tem imagem de um lado e tem do outro. Bom, então... pode ser função.
Só que, será que para cada x um y? Sim, para cada x um y não há repetência. Beleza, então é função. Tá? É uma função. É uma função até que a gente chama de quadrática. Bom, aqui olha. Beleza, beleza, beleza. E esse aqui? Ah, ele tem, tá aqui, ó. Ele não tem aqui, não é duplicado, é só uma imagem e continua todo mundo tendo, cada x tendo uma imagem em y. Então é função tranquilamente, tá? E aqui, olha, é apenas esse x, vamos dizer que seja 1, 2, 3. Vamos dizer que o 3. O 3, ele tem infinitas imagens, né? Tem muito mais do que uma. Então não é função. E nem todo x tem imagem. Portanto, não é função. Não é função. Tá bom? Espero que você tenha compreendido no gráfico. Bom, vamos falar um pouco mais dos intervalos. Ó. Um semiaberto e semifechado, né? Aberto no A, fechado no B. Aberto no A, fechado no B. Imagina que isso aqui é a reta x, tá? Semi-reta fechada. Começa no A e vai para o infinito. Ó, às vezes até também representa assim, ó, para dizer que também é aberto, tá? Fechado no A e aberto. Ou seja, do A para o infinito. X pertence às reais, tal que x maior ou igual a A. Semi-reta aberta. Não conta com o A. X maior que A. Então, tá vendo aqui, ó, bolinha aberta. X maior ou igual, ou seja, conta com A, bolinha fechada. Tá? Todos pertencem aos reais. Tá? Uma forma que eu usaria seria essa. Acho que ela retira a confusão. Tá? Retira a confusão. Faz assim. Tá? Ou com o colchete para fora. Tá? Por quê? Porque não dá para fechar no infinito. O infinito é uma tendência, não para nunca. Aqui também, ó, semi-reta fechada é menor ou igual a B. Então, menor ou igual a B para cá. Maior que A, maior ou igual a A. Tá? Menor ou igual a B, olha, menor ou igual a B, bolinha fechada. Menor que B, bolinha aberta, tendendo para o menos infinito aqui, né? Tendendo para o mais infinito. Aqui, você vai encontrar essas situações. E a reta real vai do menos infinito para o mais infinito. Lembra e grava. Não é um número. O infinito não é um número, é uma tendência. Sempre haverá um número depois do outro. Tá? Sempre vai ter um sucessor. Sempre vai ter um antecessor. Tá? A tendência é, chamássemos aqui o zero, né? Tá aqui 1, 2, 3, assim vai. Tá, 1,5, 1, não sei o que, pi, assim vai. Tá bom? Bom, então, entendeu, né? Bolinha fechada, bolinha aberta, maior ou igual, menor não conta, menor igual conta, fechado. Maior igual conta, maior não conta, né? Bolinha fechada quando conta, bolinha aberta quando não conta. Vamos ver aqui então uma situação de modelagem e o uso de funções. Tá? Modelagem matemática, que é você transformar uma situação da natureza, uma situação de uma empresa, qualquer outra situação, em um modelo matemático que consegue prever, consegue calcular de acordo com o que a gente deseja. Então, a fim de estudar o fenômeno das marés e observar a entrada e saída de grandes navios, o pesquisador anota a altura do nível da água no Porto de Santos. Então, a altura é uma grandeza que é interessante para esse pesquisador. Em intervalos de tempo. Tempo é outra grandeza, né? É outra grandeza, é tempo. Então, altura e tempo. Obtendo, assim, uma tabela de valores. Numa das colunas encontramos a altura da água do mar, enquanto na outra coluna temos o valor do tempo associado a cada altura. Então, vamos ver aqui. Então, a hora do dia, tá? Em H. Eu botei H aqui porque normalmente é isso que o pessoal chama. Vamos chamar de altura, então nível, né? Está aqui o nível da água em metros. Então, está aqui o nível. Então, hora do dia. 1 hora, 5 horas, 8 horas, 9 horas, 12, 30, 15, 17, 19, 21. Nível da água, 0,5, 0,9, 0,9, 0,7, 0,3, 0,6, 0,9, 0,99. Bom, pela tabela a gente tem uma ideia. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Mas
Se a gente pegar e começar a gente chama isso, tem uma gíria, né? Plotar. Né? Fazer o que vem do inglês, plot, de gráfico. Começar a fazer o gráfico. Pegar os valores de x e corresponder com alguém de y. Tá? Então, nesse caso aqui, assim, olha, eu tenho vários valores. Não estou dizendo que é desse. Eu só estou mostrando que a gente vai fazendo isso. Né? A gente escolhe um valor de x e um y. Um x, um y, outro x, outro y. E vai colocando os pontos. Tá? E aí você vai colocando os pontos. E aí você une esses pontos na tendência que está acontecendo para a melhor curva. Então essa é a ideia. Essa é uma situação. No caso aqui que a gente está estudando, olha só como é que fica quando a gente coloca. Então dá uma visualização do que a gente estava falando. Olha, começa num certo ponto, vai até um ponto, provavelmente não é o máximo, mas pode ser o máximo, né, o 0,9. Depois desce até um valor bem baixo, 0,3, depois começa a subir de novo. Se ele medir, ao invés de tantas horas de diferença, se ele medir de 30 em 30 minutos, ele pode ter uma curva mais interessante, tá? Com mais precisão. Então, esse gráfico aqui mostra que existe algum tipo de função, pode existir algum tipo de função que descreva essa situação. E até existe, tá? São funções trigonométricas, né? Os senos ou cossenos, eles conseguem, uma junção de senos e cossenos, consegue descrever interessante e prever. Não sei se vocês já ouviram falar, existem as tábuas das marés, né? Onde tem as máximas e mínimas. Bom, aquilo ali não é à toa. Existe uma modelagem, um cálculo, existem funções, né? E aí as pessoas calculam. Ah, mas o que origina isso? Ah, isso é outra coisa. Bom, a gente sabe o que é a atração gravitacional entre a Lua e as águas, né, dos oceanos e rios. Então a gente tem a altura máxima e a altura mínima. E aí a gente consegue compreender esse fenômeno da natureza e até se organizar, né, em torno disso. Bom, vou pegar aqui uma situação durante um programa nacional de imunização da população contra uma forma virulenta de gripe, representantes do Ministério de Saúde constataram que o custo da vacinação de X% da população era de aproximadamente F de X, 150X, 200 menos X. Tá? Então, esse F de X aqui é custo. Custo de vacinação. E o que é o X? É o número de pessoas. Então essas são as grandezas envolvidas. Número de pessoas é uma variável independente, porque depende do número de pessoas que vão se vacinar, e custo é uma variável dependente, porque depende do número de pessoas. Então qual é o domínio da função? Bom, essa é uma pergunta que às vezes a gente tem que resolver, porque pode não ser todos os valores dos reais. Será que são todos os valores dos reais? Será que todo x pertencente ao real vai dar essa solução? Bom, a gente vai ter que ver, tá? E a gente vai responder essas questões aqui todas. Mas eu vou fazer isso na aula que vem para não ficar muito grande. E aí vamos tentar entender como é que a gente resolve essas questões aí envolvendo funções. Então, não perca a próxima aula. Se ainda não fez, se inscreva no canal. Se você achou interessante, mostre para os seus amigos, compartilhe, faz aquela coisa que o YouTube sempre pede. Tá bom? Até mais!